Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões de sábado sobre Maria Santíssima, o nosso 15º encontro. E gostaria de meditar partindo de 2 versículos, que é o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 19, após a visita dos pastores, onde o texto diz, capítulo 2, 19 do Evangelho de Lucas: Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Acrescento a este versículo outro, que nós encontramos também no capítulo 2, no versículo 51b. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Essa presença orante de Maria diante do mistério do seu Filho. Porque tudo aquilo que nós possamos olhar de Jesus, nós também podemos contemplar em Maria. Então nós vamos trabalhar no primeiro momento essa prece de Maria. Essas reflexões a gente encontra de Albert Enard. Ele escreveu um livro sobre Maria, da edição Loyola. Eu vou comentando, a gente vai falando, vamos parando e vou comentando. Lucas, a quem chamam com razão de evangelista da alegria e da prece, ressalta esta atitude orante de Maria. Em seguida, a visita dos pastores em Belém, e após as primeiras palavras no Templo de Jerusalém, são os 2 textos que nós lemos, ele diz: quanto a Maria, guardava todas essas palavras, todos esses acontecimentos, e os meditava no seu coração. Ela ouviu a palavra do modo como era a vontade de Deus. Nela, esta palavra caiu em terreno bom. A semente que caiu em boa terra são aqueles que recebem a palavra em coração leal e bem disposto, que a retém e produzem fruto na perseverança. Uma citação do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 15. Maria foi constante nesta diuturna oração. Ela aprendia diariamente coisas novas de seu Filho. O discípulo de Jesus só poderia conhecer o mistério de Jesus se fizesse o caminho do discipulado. Que cada momento do encontro com Jesus, este mistério vinha revelado nas suas palavras, nos seus gestos, naquilo que ele realizava. Maria é aquela que, diante do silêncio,
se coloca diante do seu filho e aprendia, lia durante toda a vida do seu filho sobre essa realidade portadora que Jesus trazia. Essa sensibilidade meditativa de ver os sinais, de meditar, de contemplar. Quem seria capaz de referir de uma só vez toda a plenitude encerrada neste menino e de uma maneira que o homem pudesse assimilar? Jesus viveu a sua vida desde a sua infância até o início de seu ministério, vamos dizer, aos 30 anos. Se colocarmos no Evangelho a perspectiva do Evangelho de uma pregação de 1 ano, uma pregação mais extensa do Evangelho de João, nós vamos ver que Maria praticamente teve maior contato com Jesus. E a sua percepção como mãe foi, aos poucos, sendo capaz de perceber, né, esse mistério que o próprio filho dela era portador. A riqueza que se encontra na revelação de Cristo não pode ser retransmitida senão por partes, cada vez um pouco. E não se revela de uma forma única. Essa realidade da revelação que é feita na história. Maria vai percebendo essas realidades, fazendo essa leitura no silêncio do coração. Mas essas riquezas em parcelas deveriam ser comparadas e reunificadas. Talvez eu pense esse coração de síntese da mãe, que é capaz de ver o todo, né, diante de toda a história que estava diante dela e que ela lia com esses olhos do coração. A fé adulta reúne os detalhes, insere o que é novo naquilo que já possui. Este dom que Maria experimentou na Anunciação, na visita a Isabel, na hora do nascimento de Jesus em Belém, no decorrer da infância e de toda a vida pública de Jesus até o Gólgota, onde permaneceu de pé junto à cruz. É para ela uma fonte inesgotável de meditação contemplativa, de decisões, de adoração, de louvor, de ação de graças, de fidelidade, de alegria, mas também momentos de dor, de pé, no silêncio, diante do filho que sofre. Orígenes, um pensador do século III, ele, com 18 anos, assume a escola de Alexandria, era o ano 203, já tinha 18 anos no ano 203, mas morre no ano 253 na cidade de Tiro. Orígenes, a esse propósito, eu quero lembrar também, Orígenes foi um dos maiores gênios da teologia da fé cristã no século II. Por essa realidade estar tão próximo desse século, final do século II, início do século III, ele se torna mais notável do que muitos outros, mas não é uma questão de disputa aqui. Dizia então Orígenes, no seu comentário sobre as homilias
de São Lucas. A Virgem nada acolhia do modo que se dizia ou se cumpria, mas conservava tudo isso dentro de si. Compreendia espiritualmente uma parte e procurava o sentido do restante, pois sabia que haveria de vir um tempo no qual o que estava oculto manifestar-se-ia no Cristo. A hora da realização do projeto de Deus. O tempo de que fala Orígenes, no qual o que estava oculto se manifestaria, é precisamente o tempo da Páscoa de Cristo Jesus. Esta é a hora na qual se realizam os desígnios de Deus, em que o mistério para o qual ele trabalha desde o albor do mundo descobre, por fim, o seu segredo. Sucede que os últimos momentos de uma existência, as poucas palavras saídas de uma dilatada agonia, vêm esclarecer subitamente o caminho percorrido por um homem. E Maria vai captando essas coisas no seu coração e revelar o segredo da sua vida. Acredito que eu posso dizer que a primeira que conseguiu revelar o segredo da vida de Jesus foi sua própria mãe, que meditava, que contemplava, que no silêncio ia compreendendo o mistério do seu filho. Na última mensagem, no evento pascal do Senhor, a Igreja recolhe atentamente o segredo íntimo que Deus lhe revela em seu Filho, aquele que governava as suas palavras e seus gestos durante a vida terrestre, explica, de uma só vez, muitas atitudes não entendidas e embaraçosas. A Igreja, à hora da ceia, na sala superior, começa por Maria, que sem descanso guarda em seu coração e investiga todas as palavras. Nos detalhes de cada dia de sua vida, e aí descobrirá seu caminho, definindo assim a atitude que se tornará a da Igreja ao longo dos séculos. Viva e dinâmica, olhos fixos na estrela da Boa Nova. Talvez essa atitude meditativa, silenciosa, dentro do mundo de tanto barulho, de tantas palavras e até vazias, captar o mistério através do silêncio, da meditação, é um exercício, um grande exercício. As pastorais se falam muito e se calam pouco, para perceber a realidade do mistério divino na realidade. Assim, na hora em que Jesus passa deste mundo ao Pai, nessa hora em que Deus revela ao mundo a última palavra de sua obra, o sentido final da vinda e da pessoa de seu Filho, seu segredo mais profundo, Maria se acha presente para captar esse segredo, acolhê-lo em seu coração e meditar.
Maria, aqui é o protótipo exemplar de todos aqueles que recebem a palavra de bom grado, é o modelo original do fiel, por conseguinte da Igreja, que assume o Cristo pela fé e o traz em si mesmo. Quem sabe redescobrir novamente o silêncio, a meditação, tentar ver por detrás da realidade que se apresenta o mistério que se manifesta e que só com os olhos da fé, os olhos da contemplação, nós somos capazes também de enxergar. Qual é esse segredo de Deus que o Pai dá a conhecer progressivamente ao homem e que Maria é a primeira a assimilar na mais intensa contemplação? Toda a vida de Jesus foi um dom, uma existência para os outros, a prova e a revelação em sua existência da superação de todos os conflitos. Merece uma atenção novamente essa frase. Toda a vida de Jesus foi um dom, uma existência para os outros. Nada de si, tudo para os outros, uma vida entregue. Não há amor maior, senão aquele que dá a vida pelos amigos. Viver nessa total liberdade é ser capaz de enfrentar muitos conflitos que nós enfrentamos como conflitos, mas que a maior parte foram criados por nós mesmos e pelos nossos próprios fantasmas. Ou como diz Freud, nossos daimones. Vivendo aquilo que é verdadeiramente original no homem, qual Deus o quis quando o criou à sua imagem e semelhança, julgando e falando sempre, partindo dele, manifestou uma vida de autenticidade e de originalidade extraordinárias. Por sua pregação do reino de Deus, ele quis dar um significado de absoluto à totalidade de quanto existe. Tudo tem um sentido absoluto. Tudo fecunda e fere a eternidade. Nada passa por acaso, porque tudo tem sentido. Mas a vivência do vazio existencial se cai no tédio de ter que suportar aquilo que nós possamos chamar, né, de uma repetição, né, de uma vida sem sentido. Nós vamos ver que tudo tem significado. E que mesmo quando uma pessoa te faz o mal, para quem tem olhos dos mistérios, procurar tirar sempre um bem. Porque no fundo, a pessoa que faz o mal fere ela mesma. Porque a atitude de vingança, no caso, é uma autodestruição. A realidade de viver livre diante disto é a realidade também de ser capaz de viver essa totalidade de tudo quanto existe e tudo dar um significado. Em vista do reino de Deus, ele viveu sua existência pelos outros até o extremo, até a cruz, por mim, por você, por aqueles que já viveram. Mesmo quando a sua experiência do silêncio de Deus na cruz tornou-se sensível, atingindo os limites do abandono, da dor,
Para Jesus, o mal não existe para ser compreendido, mas para ser vencido pelo amor. Existe uma realidade que nós não podemos entender o mistério do mal. Mas o mistério do mal só pode ser vencido onde vigora o amor. A descoberta de que nada é por acaso, tudo tem sentido. E mesmo essas realidades que nós vivemos não são absolutas. Porque mesmo assim, essas realidades na nossa vida, como Maria deve ter experimentado em sua própria vida, meditando o mistério do seu filho, de que, como diz Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Como nós queremos fazer projetos nossos, Deus não basta. Porque nós queremos apegar em realidades que nós achamos que são significativas e sustentáveis, mas elas são totalmente vazias. Tudo passa, só Deus permanece, diz Santa Teresa d'Ávila. E essa realidade sentido maior, que nós queremos vivenciar e exercitar, apesar de toda a dificuldade que nós possamos encontrar, só vai atingir o objetivo quem se prontifica a caminhar. Dentro disto, eu quero falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, né? Às vezes o seminarista acha que ele é dono da sua vocação. Primeiro, vocação é um grande dom de Deus. Ela não pertence à pessoa. Ela pode achar que ela tem vocação, mas a vocação é um dom conferido da igreja. É a igreja que diz quem vai ordenar ou não. E vivenciar esse momento da eleição, da graça, de uma vocação, é uma realidade da pura gratuidade do amor divino que confere a uma pessoa humana um dom que não é humano, que não pertence ao ser humano, onde o homem não é dono disso. Viver as realidades como dom, como Maria, nós vimos no texto, colocava tudo como um grande dom e era capaz de entrar então neste mistério. Acredito que o mesmo nós podemos falar para as vocações religiosas femininas e masculinas. A vocação é um grande dom de amor, onde nós, embora carregamos esta realidade do limite humano, nós jamais nos deixamos ser vencidos por elas, porque nesse exercício constante de superação, para atingirmos o melhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.